Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião da nossa casa, o Centro Espírita Os Humildes de Jesus. Hoje nós daremos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, da pergunta que nós paramos ontem, na pergunta número 692. Eu espero que todos vocês que estejam assistindo tenham uma grande oportunidade de aprendizado e qualquer coisa vocês podem ir comentando, tirando perguntas nos comentários que se eu encontrar, se eu ver elas, vou fazer o possível para respondê-las. Então, passando à pergunta número 692, quer dizer, repetindo ela, já que ela foi lida e explanada ontem à noite, eu vou aqui relê-la e explicar um pouquinho mais para a gente poder dar continuidade ao nosso estudo. Pergunta número 692. Será contrário à lei da natureza o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência? Seria mais conforme a essa lei deixar que as coisas seguissem o seu curso normal? Então está falando aqui dos alimentos transgênicos, da modificação genética de alimentos para que eles gerem mais, tenham uma forma de gerar mais frutos, ou animais que, por exemplo, acabam produzindo mais ovos, como algumas galinhas modificadas geneticamente. Daí vem a resposta. Tudo se deve fazer para chegar à perfeição, e o próprio homem é um instrumento de Deus que se serve para atingir seus fins. Sendo a perfeição a meta que o tende a natureza, favorece essa perfeição é corresponder às vistas de Deus. Então, sim, os cientistas, em partes junto, é claro, da vontade divina, têm sim essa tarefa de fazer com que a natureza se desenvolva, e etc, etc, para que assim a gente tenha mais oportunidades de utilizar de uma forma mais sustentável esse plano aqui. É claro que a gente não está falando aqui no sentido de agrotóxicos e coisas que a gente sabe que degradam a terra, degradam as plantas e fazem mal ao consumo. A gente está falando aqui de uma ciência sendo utilizada de uma forma benéfica para, por exemplo, combater um fungo como a vassoura de bruxa no cacau aqui na Bahia e por aí vai. Então, a utilização da ciência para aprimorar as espécies e auxiliar elas, mas nunca, é claro, é aceitável essa utilização para uma degradação do meio ambiente. E aí vem a letra A dessa mesma pergunta que questiona. Geralmente, os esforços que o homem emprega para conseguir a melhoria das raças nascem de um sentimento pessoal e não objetivam senão o acréscimo de seus gozos. Isso não lhe diminui o mérito? Então está falando aqui, essa pessoa geralmente faz essas modificações como orgulho. Ah, eu sou o criador de tal planta que consegue produzir muito mais. Aí está perguntando se o fato deles visarem esse orgulho de se sentirem melhores por criarem essa planta modificada não tira para eles o mérito de estar ajudando na evolução do plano. Aí vem a resposta. Que importa? Seja nulo o seu merecimento desde que o progresso realize. O importante é a vontade de Deus, é o desenvolvimento do planeta Terra. Cabe-lhe tornar meritório pela intenção o seu trabalho. Ademais, mediante esse trabalho, ele exercita e desenvolve a inteligência e, sob esse aspecto, é que maior proveito tira. Então, do que importar se tal cientista é ateu, se tal cientista não acredita em Deus e tenta criticar Deus o tempo inteiro, se ele estiver ajudando no desenvolvimento do plano físico, se ele estiver ajudando aos filhos de Deus passarem menos fome. Afinal, hoje a gente sabe que, por exemplo, o espaço onde antes se plantava várias mudas e dava uma quantidade, hoje em dia parece que uma planta só consegue dar meio que o triplo. Tem uns cálculos desse da Embrapa e tudo mais, porque geralmente o mercado de consumo só quer os frutos, os tomates, etc., os mais bonitos, grandes, vermelhões. Então muitos acabavam sendo jogados fora, destruídos, queimados, às vezes, por não chegarem ao padrão do mercado. Hoje, em muito menos terra, muito menos quantidade, muito mais frutos que o mercado aceita pode entrar na gôndola do supermercado. Mas é claro que a gente sabe que isso ainda está passando por estudos e que as pessoas ainda estão aprendendo e entendendo as possíveis consequências que essas mudanças genéticas podem gerar. É algo ainda muito incerto, que vai demorar uns 10, 20 anos para ter estudos mais sólidos sobre se isso é benéfico mesmo à saúde humana. Então, encerrando essa parte aqui que fala sobre
A sucessão e o aperfeiçoamento das raças, tanto vegetal, quanto mineral, quanto hominal. A gente vai passar agora para a parte onde fala sobre os obstáculos à reprodução. Por que eles existem, se a lei natural prevê, de certa forma, lá em cima, como a gente já explicou, a necessidade da reprodução. Daí vem a pergunta número 693. São contraditórios a lei da natureza, as leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução, no caso, sei lá, a utilização de um contraceptivo, a utilização de algum remédio que faça com que a mulher não engravide, por aí vai. Será que isso está errado perante a lei da natureza? Resposta: tudo o que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Então, está falando aqui que, de certa forma, sim, afinal está impedindo essa reprodução, mas é claro que o humano também tem o seu direito de escolha, o seu direito de tomar o controle, se necessário, dos seus meios de reprodução. Mas a gente sabe que quando é para vir uma criança, quando é para nascer mesmo, acaba que a pessoa esquece um dia, ou acontece alguma coisa e essa criança acaba nascendo. E muitas das vezes essa vida infantil transforma toda uma família, tira a dureza de um pai, de uma mãe, a casa volta a ter felicidade, por aí vai. Então, pode ser, entre aspas, um obstáculo, mas quando é para acontecer, os meios ocorrem e essa reprodução não encontra mais obstáculo. E aí vem a letra A. Entretanto, há espécies de seres, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies e das quais o próprio homem acabaria por ser vítima. Pratica ele ato repreensível impedindo essa reprodução? Então a gente está falando aqui no caso, por exemplo, do javali, que é uma grande praga em algumas regiões aqui do Brasil, porque ele era uma espécie africana e foi inserida aqui de uma forma errada, e aqui, por exemplo, não tem predador. E eles estão destruindo lavouras, eles estão sendo um grande problema mais para a região sul do país. E a gente sabe também que alguns animais, quando eles são tirados do seu habitat, como o caramujo africano, etc., etc., eles podem gerar impactos ambientais. Daí está perguntando se controlar quando uma espécie estiver saindo, diríamos assim, do seu natural, se isso é errado, se isso é certo. A gente sabe que na própria na natureza tem os níveis tróficos e, por exemplo, o leão vai, come a zebra, come o gnu, alguma coisa assim, e isso vai controlando a população um do outro. Mas agora que a gente está meio que interferindo demais na natureza, como é que isso é regulado? Até onde isso pode ser aceitável que o homem interfira? Daí vem a resposta. Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder de que ele, deve usar sem abusar, no caso a inteligência. Pode, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades. A gente regula, por exemplo, das aves, dos bois, para tirar leite, tirar ovos e por aí vai. Não deve opor-se-lhe sem necessidade. A gente tira um fim útil, entre aspas, desse extrativismo animal. A ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza e ainda isso o que o distingue dos animais, porque ele obra com conhecimento de causa. Então, se nós temos um certo nível de conhecimento e de lucidez em relação aos outros indivíduos, aos outros animais, é porque nós temos, de certa forma, um protagonismo aqui nesse plano físico e, com razoabilidade, com inteligência, ação inteligente, a gente pode sim interferir se tiver algo se tornando algo muito nocivo. Mas vou continuar daqui. Não deve se opor-se-lhe sem necessidade. Então, só quando houver necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza. E é, ainda isso, o que distingue dos animais, porque ele obra sem conhecimento de causa. A gente tem que lembrar que esse livro é do século XIX, então algumas coisas aqui a gente tem que ter uma reflexão diferente. Hoje em dia, na verdade, a ação do homem acabou degradando tanto o ambiente físico que a gente não está tendo de, entre aspas, regular espécies. A gente está tendo de proteger espécies devido à falta da ação inteligente humana para poder
gerir da forma correta a relação do homem com a natureza. E aí continua. Os mesmos animais, porém, também concorrem para a existência desse equilíbrio, porquanto o instinto de destruição, se lhes foi dado, faz com que, provendo a própria conservação, obstem ao desenvolvimento excessivo, quiçá perigoso, das espécies animais e vegetais de que se alimentam. Então está falando aqui que sempre é necessário que a gente busque ter esse equilíbrio. Apesar da pergunta, entre aspas, parecer ultrapassada, ela fala aqui como a gente tem que sempre utilizar da inteligência para gerir essas situações. Então, ela me parece sim ainda útil para a gente entender que sempre a gente tem que utilizar da ação inteligente, cadê a parte que tem? Da ação inteligente na hora de lidar com a natureza, protegendo, é claro, as espécies e o desenvolvimento. 694. Que se deve pensar dos usos cujo efeito consiste em obstar a reprodução para a satisfação da sexualidade. No caso aqui, o contraceptivo para que possa fazer o sexo sem ter o problema, entre aspas, que seria ter um filho. Aí vem a resposta. Isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem é material. Então está falando aqui que muitas das vezes o fato da gente se preocupar tanto com isso é porque a gente quer fazer a predominância do corpo sobre a alma. E como nós homens só nos preocupamos ainda com a parte material. Então isso está dizendo aqui basicamente que vocês fazem isso porque vocês ainda têm esses desejos mais densos e mais relacionados a essa situação, mas que, entre aspas, é parte do processo de aprendizado humano. Provavelmente os espíritos toleram esse tipo de coisa e entendem que muitas das vezes é sim necessário, já que a gente vê os contextos. Inclusive, quando a gente leu parte disso daqui, eu acho que a Evonei lembra bem, isso deu uns debates bem interessantes lá na Casa Espírita, porque cada um tinha uma opinião diferente. Mas lembrando aqui, nós estamos fazendo um estudo sobre uma religião cristã que entende que a reprodução é algo importante para a preservação da nossa espécie. Então, com base na visão que se tinha aqui do século XIX, sim, era necessário que esse direito à vida da reprodução fosse preservado. Não sei como os espíritos iriam opinar hoje em dia sobre esse mesmo assunto, mas ele é um assunto que se deve ser bem estudado, debatido, sem dúvida. E aí a gente passa agora para o casamento e o celibato. Qual a visão do espiritismo dos que usam da castidade, como, por exemplo, os padres, etc., e se privam do ato sexual durante a vida? Pergunta número 695. Será contrário à lei da natureza o casamento? Isso é, a união permanente de dois seres? Resposta. É um progresso na marcha da humanidade. Então, não é contrário. Isso, na verdade, demonstra um progresso. Porque a partir do momento que a gente se dedica a amar o próximo, no caso, um irmão nosso, para poder dividir a nossa vida, a gente está, sim, trabalhando o nosso desenvolvimento. A gente está, sim, trabalhando o nosso laço de amor. A gente pode desenvolver esse amor tanto pela nossa companheira, quanto se desenvolvendo, aprender a amar o próximo, todos os irmãos em Cristo. Então, a união dos seres em grupos e etc., é sim parte da marcha da humanidade no desenvolvimento da lei da natureza. E aí vem a pergunta número 696. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Então, o que isso ia gerar? Resposta. Seria uma regressão à vida dos animais. Não pelo ato do casamento em si, mas sim pelo ato de as pessoas e os indivíduos vivenciarem em grupo. Hoje em dia a gente vê que a sociedade da gente, o hábito do casamento entre os jovens não é mais tão comum, mas eles continuam vivendo juntos, morando juntos e construindo as suas vidas. Só que o ato de, no papel, ir lá, se casar, etc., segundo as pesquisas, está diminuindo bastante. Então, a regressão que está sendo dita aqui é nesse sentido, de que seria uma regressão se nós parássemos de viver em grupo, se nós parássemos de nos unir com outra parte a qual nós temos interesse. E aí vem a nota de Kardec.
O estado de natureza é a união livre e fortuita dos sexos. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. A abolição do casamento seria, pois, regredir à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão um exemplo de uniões constantes. É porque tem animais que simplesmente só se encontram no ato da copulação e depois eles tomam cada um o seu caminho na natureza. Então tá falando aí que o ato da gente se unir, ter essas relações e um cuidar do outro e manter um desenvolvimento juntos é parte do processo de evolução como ser e como indivíduo. Há muito tempo atrás, o Homo sapiens, porque a gente é Homo sapiens sapiens, não. É o anterior Homo sapiens, eles simplesmente copulavam e cada um tomava o seu rumo, não tinha muito essa relação de proteção. Foi com o passar do tempo e o início desse sistema de proteção, de auxílio mútuo, que o desenvolvimento foi acontecendo entre as espécies. Se eu não me engano, um dos fenômenos que é dito que marca o início do Homo sapiens foi o fato dele entender a morte e ele começar a se preocupar e proteger aqueles que tinham morrido, no caso, enterrando, segundo a filósofa Viviane Mosé. Ela diz que o sapiens começou a ser considerado como sapiens na história a partir do momento que ele começou a meio que viver em grupo e a se importar com o outro. E a gente sabe que muito do desenvolvimento sobre construção de casas, a proteção do fogo, entre outras coisas, aconteceu porque um sapiens queria proteger o outro e esses agrupamentos foram se desenvolvendo porque um queria ter essa proteção e essa união do grupo, porque eles percebiam que vivendo em grupo, eles tinham muito mais força e desenvolvimento para a raça humana. Pergunta número 697. Está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? É porque está falando aqui no sentido daquela lei de Moisés, se eu não me engano, um dos 10 mandamentos que fala sobre o casamento, etc, etc. Se eu não me engano, é nisso que fala. E aí vem a resposta. É uma lei humana muito contrária da natureza, o casamento. Tem um texto no Evangelho segundo o Espiritismo só explicando isso, porque lá foi entendido como a lei e vai debatendo todo o assunto. Eu esqueci o nome certinho do texto, mas é fácil de achar. É uma lei humana muito contrária da natureza, mas os homens podem modificar suas leis, só as da natureza que são imutáveis. Então, o fato das pessoas se divorciarem, se separarem e tudo mais, é algo da vontade humana, é algo do desenvolvimento humano. Aí a gente teria de entrar num debate por que as pessoas escolhem parceiros que acabam tendo conflitos. Por que as pessoas não tentam mudar um ao outro, aprender, fazer uma terapia e ir se desenvolvendo? Mas o fato é que, de certa forma, todos nós, independente do que estivermos fazendo, estamos sim evoluindo e seguindo a lei da natureza, mesmo que nós não percebamos. E aí vem a pergunta número 698. O celibato voluntário representa um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? Então está perguntando aqui, o fato dos padres entrarem em celibato para poderem ser sacerdotes é algo que parece meritório e que mostra a perfeição aos olhos de Deus? Resposta, não. E os que assim vivem, por egoísmo, desagradam a Deus e enganam o mundo. Espírito Verdade aqui lançou uma patada maravilhosa. Ele está dizendo que não, afinal, a pessoa não está contribuindo com a lei de evolução, a lei de reprodução. E ele fala que os que vivem assim vivem por egoísmo, porque, de certa forma, é um ego achar que é melhor que o outro, mais desenvolvido que o outro, só por não realizar os atos carnais. Então, falando aqui que desagrada a Deus e engana o mundo. Desagrada a Deus, imagino eu, porque eles não estão trabalhando para a união da família, eles não estão fazendo esses atos que ajudam a lei da reprodução e enganam o mundo. Eu prefiro não comentar, porque isso aqui pode dar
problema, mas basicamente é provavelmente o fato de eles acabarem por essa privação sexual, provavelmente desejando ela ainda mais. Nós já sabemos por quê, nós temos grandes exemplos de escândalos relacionados a isso. Pergunta número 699. Da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem com o fim de se voltarem de modo mais amplo ao serviço da humanidade? E não está falando aqui, essas pessoas que fazem o celibato, eles não estão se dedicando à humanidade, por isso se absteram do sexo? Aí vem a resposta. Isso é muito diferente. Eu disse por egoísmo. Todo sacrifício pessoal e meritório, como feito para o bem, quanto maior o sacrifício, tanto mais meritório. Então está falando aqui que, por ser um fato egóico, não é um sacrifício. É claro que vai ser ponderado e pesado o ato de toda a bondade que eles fizerem, mas isso não, essa parte do celibato em si não consta como um sacrifício. É parte do egoísmo, segundo a visão do Espírito Verdade. E aí vem a nota de Kardec. Não é possível que Deus se contradiga, nem que ache mal o que ele próprio fez. Então, se ele fez os seres humanos de uma forma que eles tivessem de se reproduzir para assim se desenvolver, ele não iria se contradizer dizendo que os padres, os palestrantes, os papas e todo mundo que professa a fé divina tinha de seguir o celibato. Isso seria uma contradição com a lei natural de evolução da natureza e de reprodução. E aí continua. Nem que ache mal o que ele próprio fez. Porque Deus iria achar mal e errado o fato de um sacerdote com um padre ter atos carnais, contanto que isso não atrapalhasse o trabalho espiritual dele, contanto com isso ele não deixasse de ser alguém dedicado e entregue a esse desenvolvimento, esse ensinamento, por que isso iria atrapalhar alguma coisa? Seria contradizer. Aí continua, nenhum mérito, portanto, pode haver na violação da sua lei. Então, por que teria mérito a pessoa se privar da lei da natureza, da lei de evolução, que tem a parte da lei da reprodução? Qual seria o mérito de você viver em celibato? Aí continua. Se o celibato em si mesmo não é um estado meritório, outro tanto não se dá quanto constitui pela renúncia às alegrias da família. Então está falando aqui que o ato deles fazerem um celibato vai contra a alegria de se ter uma família, de se constituir uma família e de se unir, fazendo assim com que o amor em união dos grupos, como foi explicado antes, seja possível. É um sacrifício praticado em prol da humanidade. Aí continua aqui dizendo que isso não seria um sacrifício em prol da humanidade se eles estão indo contra essas alegrias da família. E continua. Todo sacrifício pessoal, tendo em vista o bem, sem qualquer ideia egoísta, eles deixaram bem marcado, sem qualquer ideia egoísta, já que eles definiram bem que o celibato é egoísmo. Ele eleva o homem acima das suas condições materiais. Então está dizendo que quando é um sacrifício de verdade, por exemplo, a mãe que fica sem comer para dar comida ao filho, aí sim é um sacrifício. Ela não está fazendo por egoísmo de se sentir a melhor mãe do mundo porque ela ficou sem comer para dar ao filho. Ela está dando a comida ao filho por amor. Isso é um sacrifício. Já se privar de algo simplesmente porque acha que vai ficar mais puro seria o egoísmo, como os espíritos taxaram. E aí a gente vai agora para a parte ainda mais polêmica, porque hoje a gente parece que só resolveu ler a parte polêmica do livro. É para começar bem as gravações. Vamos debater o assunto da poligamia e a visão espírita da poligamia. Pergunta número 700. A igualdade numérica que mais ou menos existe entre os sexos constitui indício da proporção em que devem se unir? Provavelmente repete a pergunta que cortou, pelo menos aqui para mim, por favor.
Pronto. Então, nós estamos entrando na parte da poligamia. Eu vou repetir aqui a pergunta. Pergunta número 700. A igualdade numérica que mais ou menos existe entre os sexos constitui indício da proporção em que se devam unir-se? Então, está falando aqui se o fato de existir mais mulheres que homens, ou mais homens que mulheres, significa que isso é a proporção da vontade divina de quantos devem existir e como deve ser essa união. No caso, provavelmente no século XIX, era mais igual a quantidade de homens e mulheres. Mas eu, pelas aulas de biologia do que eu lembro das aulas de biologia, era porque era muito mais fácil acabar juntando o gene XX que um X ficar neutralizado e surgir o Y. Então, acaba que sim, tem muito mais mulheres do que homens devido a isso. E segundo estudos da biologia, é provável que com o passar dos anos tenha cada vez menos homens, porque vai ter um problema lá no momento da manifestação do gene Y que vai fazer com que exista cada vez menos homens. Então a pergunta aqui está meio complicada, dizendo se a igualdade numérica, que mais ou menos ser mais mulher que homem, significa que deve existir mais esposas num casamento do que não, é complexa. E ela está meio que questionando esse fato da poligamia. Se Deus fez tudo perfeito na natureza, por que ele colocou mais mulheres do que homens, se ele considera que deve habitar ou existir essa proporção para o casamento, e etc, etc. Primeiro, a gente tem que lembrar que, tendo mais mulheres, tem mais chances de, através da lei da reprodução, a nossa espécie sempre se renovar. Vamos dizer que aconteceu um desastre natural e morreu uma grande quantidade de homens e de mulheres. Sempre vai precisar ter mais mulheres para que assim a vida biológica aqui no plano não deixe de existir. A gente sempre vai precisar de uma mulher para gerar mais filhos e, por proporção, um homem conseguiria, diríamos assim, povoar muito mais com menor quantidade. Então eu imagino que deve ser uma associação dessa o motivo. Mas bora ler a pergunta, a resposta. Sim, porquanto tudo na natureza tem um fim. Espera aí que agora eu vou refletir aqui. Um minuto de silêncio. Tá falando que sim, que essa proporção, essa diferença de quantidade de homens e mulheres é de acordo com a necessidade da natureza se dar continuidade. Então é basicamente o que eu estava falando mesmo. O fato de ter mais assegurar que não vai faltar nunca a vida biológica humana aqui no nosso orbe. Então tá falando que sim, falando que isso é parte sim do desenvolvimento. A poligamia ou a monogamia é mais conforme a lei da natureza? Agora sim a gente vai entender. Resposta. A poligamia social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia, não há afeição real, há apenas sensualidade. A monogamia é justa, porque na monogamia o que se preza, o que habita de verdade é a afeição mútua, o carinho, o amor, o desenvolvimento dos dois se unindo por sentimento. E segundo a visão kardecista, a poligamia é parte da sensualidade humana, o desejo humano de possuir mais um companheiro e todos os seus lados mais atrasados e fetiches. Então, sim, o que é mais provável e
apoiado pela lei da natureza seria a monogamia, não a poligamia. Daí vem a nota de Kardec. Se a poligamia fosse conforme a lei da natureza, deverá ter possibilidade de tornar-se universal, o que seria materialmente impossível, dada a igualdade numérica dos sexos. Na época eles achavam que tinha a mesma quantidade de homem e de mulher. Aí vem a continuidade. Deve ser considerado como um uso ou legislação especial apropriada a certos costumes e que aperfeiçoamento social fez com que desaparecesse pouco a pouco. Então, dá falando aqui que tudo parte desse desenvolvimento dessa regra. Eu me confundi um pouco aqui, porque hoje em dia a gente sabe que tem muito mais mulher do que homem no mundo. Se eu não me engano, é 3 mulheres para cada homem. Mas na época eles deviam achar que era um homem para uma mulher, um homem para uma mulher. Então ficou aqui parecendo que eles estavam a favor da poligamia, mas não, eles estavam a favor da monogamia desde o início, dizendo que por essa igualdade numérica, era um homem para uma mulher, um homem para uma mulher, segundo esse padrão aqui. E aí a gente encerra a lei. Qual é essa lei? A lei da reprodução. E a gente passa agora para a lei da conservação. O capítulo 5, a lei da conservação. Vocês vão anotando se vocês tiverem ficado com alguma dúvida sobre a lei da reprodução, e no final eu vou dar um espaço só para tirar dúvidas de quem quiser. Capítulo número 5, lei da conservação. Nela a gente vai abordar o instinto de conservação, o ato da pessoa se proteger para se manter viva, os meios de conservação, cuidar da saúde, exercício, comer na quantidade correta, os gozos dos bens terrenos, se o foco da nossa vida deve ser só isso, ou o lado espiritual, que é o que a gente está estudando, o necessário e o supérfluo, o que realmente a gente precisa aqui nesse plano, o que a gente não precisa e fica sofrendo, desejando. E as privações voluntárias, mortificações. No caso, aquele caso da mãe que eu acabei de falar, que se priva de algo para poder ajudar o filho, uma privação voluntária. E a mortificação, eu não lembro direito o que é. Bora lá ver lá na frente. Então, o instinto de conservação. Pergunta número 702. É lei da natureza um instinto de conservação? Resposta. Sem dúvida. Todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o seu grau de inteligência. Nuns é puramente maquinal, raciocinado em outros. O instinto que o animal tem de se proteger é esse instinto de conservação. Todos os seres na natureza, eles têm um instinto de se preservar para manter mais vida. Até as plantas a gente não percebe às vezes, mas quando elas estão sofrendo com alguma praga ou alguma coisa, elas tentam se proteger. Elas tentam gerar químicas na seiva elaborada delas para que se libertem desse fungo, para que elas afastem essa bactéria ou algo do tipo. Então, todos os seres da natureza têm esse instinto de conservação. Só que nos animais e nas plantas, etc, etc, é puramente maquinal. Estou morrendo, vou me proteger. Já na gente, nos homens que têm esse raciocínio, a gente tem, sei lá, não vou andar na beira do precipício porque talvez eu vá cair. Lá, entre eles, é mais um raciocínio de reação a um ataque. Na gente já é algo mais raciocinado de, poxa, isso daqui pode ser perigoso. Sair de madrugada em tal rua deve ser perigoso. Aí é um instinto raciocinado. O animal não vai pensar, tal rua de madrugada é perigoso. Ele vai sair andando e se aparecer algum ataque para ele, ele vai se proteger. E aí a pergunta número 703. Com que fim outorgou Deus, deu Deus a nós o direito, a todos os seres vivos, um instinto de conservação? Por que Deus deu para todo mundo um instinto de conservação? Resposta. Porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Providência divina é ajuda divina. Por isso foi que Deus lhe deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente
sem disso se perceberem. Então nós temos um raciocínio, poxa, eu quero viver, eu quero ter uma vida longa e tudo mais, tenho de me proteger. Já outros seres, eles têm esse instinto de, poxa, eu tô aqui, eu tenho que continuar aqui, então vou me virar, vou me proteger. Então por isso Deus colocou esse instinto em todos, porque isso faz parte do próprio processo da gente de se desenvolver. E aí vem a parte do meios de conservação. Por que existem esses meios? Número 704. Tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou em todos os tempos os meios de conseguir. Então sempre vai ter alimento para a gente, sempre vai ter abrigo, sempre a gente vai ter como se virar para poder se conservar. Resposta: certo. E se ele os não encontra, se a gente não encontrar um meio de se proteger, é que não os compreende fazer essa proteção. Por exemplo, um furacão, um tsunami da vida. Se aquilo foi inevitável e a gente não tinha como se proteger, era por algum motivo. E tem vários livros kardecistas que explicam isso. Em grandes desastres naturais, daquela região tem um débito kármico para passar. Se eu não me engano, há muito tempo eu li num livro que, por exemplo, um tsunami que teve no Haiti, aqueles que estavam lá encarnados eram reencarnações de nazistas e eles tinham mesmo de basicamente eles morreram sufocados, assim como eles sufocavam os judeus nas câmaras de gás. Mas isso aí é a visão do livro. Quem quiser vai lá, procura o livro, lê e constate e tira suas próprias conclusões. Daí vem a resposta. Certo, ele. Vou reler a resposta. Certo, e se ele não os encontra, é que não os compreende. Não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem lhes dar os meios de consegui-lo. Essa a razão porque faz que a terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que habitam, os alimentos, a carne, etc, etc. Visto que só o necessário é útil, o supérfluo nunca é. Então sempre a gente vai ter o necessário. A abundância do supérfluo talvez a gente não tenha. Com a inteligência, hoje em dia, a gente está tendo. Tem muito mais alimento do que pessoa. Só, às vezes, a gente não tem o dinheiro para poder comprar esse alimento em abundância. Pergunta número 705. Por que nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? Então, por que às vezes falta alimento? Resposta: é que ingrato o homem a despreza. O homem que é ingrato e despreza a natureza, a terra, não cuida dela e não gera alimento a todos os seus irmãos. Ela, no entanto, é excelente mãe. O planeta Terra, se eu não me engano, eu ouvi falar uma vez que se a gente estivesse realmente aproveitando todo o espaço que tem nele, etc, etc, de forma sustentável e tudo mais, aqui a gente teria como produzir, se eu não me engano, 3 vezes mais alimento e condições para a vida humana do que já se tem. Ou é 3 vezes a mais do que a quantidade atual de encarnados no planeta Terra. Então, pessoas passam fome devido à ingratidão do homem, que despreza a abundância da mãe natureza e não faz com que ela tenha condições de gerar as coisas necessárias para que ninguém passe fome. Também a gente sabe as coisas do capitalismo e tudo mais. Muitas vezes também ele acusa a natureza do que só é resultado da sua imperícia ou da sua imprevidência. Por exemplo, a praga da vassoura de bruxa no cacau aqui da Bahia, ela poderia ter sido evitada se não tivessem feito o cacau ser uma monocultura. Eu estava vendo isso no documentário outro dia. Só teve aquela praga, aquele fungo que praticamente acabou com o cacau da Bahia inteira, porque eles só queriam plantar cacau. E quando você planta cacau em meio a outras plantas, outras árvores, meio que acontece um processo natural onde a própria natureza impede que o fungo se propague. Então, se as pessoas não tivessem modificado de forma errada a natureza por sua imprevidência e por sua imperícia, talvez nunca tivesse ocorrido aquela praga que fez praticamente acabar quase todo o cacau da Bahia. Então,
Nós que gerimos mal a natureza e devido à imperícia e imprevidência, nós fazemos com que muitas vezes nos falte alimento. E aí continua. A terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Então também a gente quer produzir em excesso. Por isso que eles plantavam tanto cacau de uma vez. Eles queriam ter o lucro da produção em excesso. E assim foram se perdendo. Se o que ela produz não lhe basta a todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado como necessário, no necessário. Olha o árabe no deserto. Acha sempre que viver, acha sempre de que viver, porque não cria para si necessidades fictícias. Desde que haja desperdiçado a metade dos produtos em satisfazer as fantasias, que motivo tem o homem para se espantar de nada encontrar no dia seguinte? Se você comeu, fez uma festa cheia de fartura e gastou todo o seu dinheiro de uma vez só, por que você tem que se espantar no dia seguinte quando acabou o seu dinheiro e você não tem como comprar mais coisas? E aí continua. É para se queixar de estar desprovido de tudo quando chegam os dias de penúria? Então, no dia de penúria, no dia que ele não tem essas condições, ele tem que reclamar ou ele que geriu mal a própria vida, as próprias escolhas? Isso leva também para a própria vida da gente. Às vezes a gente é jovem, toma umas escolhas bem negativas e no final a gente fica mais velho e fica reclamando: ah, se eu tivesse feito isso. Poxa, você que gerou seus dias de penúria agora, por que você fica reclamando e dizendo que Deus que não lhe ajuda, que Deus que não faz o bem para você, Deus não está lhe ajudando, não está ouvindo suas preces? Você está colhendo o que você mesmo plantou. E aí continua. Em verdade vos digo, imprevidente não é a natureza, é o homem que não sabe regrar o seu viver. Então, na maioria das vezes, as coisas que nós achamos injusta no mundo ou na natureza, a culpa não é de Deus. A culpa é da gente, que não soube gerir da forma correta. Eu nem gosto de entrar nesse âmbito, mas se os políticos estivessem gerindo melhor as nações, com toda certeza, o mundo não estaria como está. Pergunta número 706. Por bens da terra, unicamente se devem entender os produtos do solo, no caso, sei lá, ouro, minério, frutas, por aí vai? Resposta. O solo é a fonte principal donde dimana todos os outros recursos, pois que, em definitivo, esses recursos são simples transformações dos produtos do solo. A gente vai lá, bota uma planta na terra, a raiz vai sugando o ferro, o zinco, o potássio da terra e vai se modificando através da planta num fruto. Então, a fruta não é um bem da terra? Continuando. Por bens da terra se deve, pois, entender tudo do que o homem pode gozar neste mundo. Então, tudo que a gente pode aproveitar aqui no mundo, de certa forma, veio da terra. Você está num celular agora que tem componentes eletrônicos de ferro, de silício, de manganês, que foi retirado da terra. Você está utilizando uma energia que foi utilizada da água de uma hidrelétrica que também veio da terra, e por aí vai. Pergunta número 707. É frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, aí quando as cerca a abundância. Ainda quando as cerca a abundância. Então, por exemplo, um na cidade mais rica do mundo, um que vive na Arábia Saudita. A todos, menos a ele. A que deve se atribuir isso? Por camadas. Resposta. Isso deve atribuir-se ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que lhes cumpre. Depois, e as mais vezes, devem a si mesmo o problema, as suas escolhas. Tão boas condições negativa. Então,
Às vezes é do egoísmo humano em geral, e às vezes é nosso próprio egoísmo. Ele continua. Basta que o homem olhe Chico, para, tá falhando. mas que lhe é preciso procurá-lo, prestar atenção de verdade, e sim com o ardor da perseverança, sem animar. Cortou tanto a pergunta quanto a resposta. Eu vou repetir aqui então. Cortou desde a 707, do início? Alguém? Então eu vou repetir ela do início. É porque aqui não aparece quando tá travando ou caindo para vocês. Pergunta número 707. É frequente a certos indivíduos faltarem meios de subsistência, no caso, meios deles se proverem, alimento e por aí vai, ainda quanto os cerca a abundância. Aí eu dei o exemplo. Por exemplo, o rapaz que é mendigo lá na Arábia Saudita entre os sheiks. Todos eles têm dinheiro, têm abundância, mas ele continua sem dinheiro. Por que isso acontece? A que isso se deve atribuir? Aí vem a resposta. Isso se atribui ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que lhe cumpre. Então, o primeiro problema está na sociedade, que não faz, digamos assim, o controle correto para que todos tenham acesso a esses alimentos, devido ao acúmulo, capitalismo e tudo mais. Depois, e as mais das vezes, devem-no a si mesmo. Então, por exemplo, a gente conhece várias histórias de pessoas que tiveram boas condições de vida, que tiveram todas as chances para acertar, para terem uma boa quantidade de dinheiro, uma boa vida, e devido às próprias escolhas negativas, sofreu e hoje em dia vive com muito pouco ou sem nada. Então, também é uma culpa, muitas das vezes, nossa. E aí continua: buscai e achareis. Essas palavras não querem dizer que, para achar o que deseje, basta que o homem olhe para a terra, mas que lhe é preciso procurá-lo, não com indolência. Indolência é tipo de qualquer jeito, sem se dedicar, e sim com ardor e perseverança. Então é para essa pessoa procurar essas respostas, procurar a mudança da vida dela com vontade e perseverança, sem desanimar ante aos obstáculos. Então você tem que utilizar do seu ardor e de sua perseverança para passar por cima desses obstáculos, que, muito a miúde, são simples meios que se utiliza a providência para lhe experimentar a constância, a paciência e a firmeza. Então, às vezes, essas coisas, essas dificuldades, essas tribulações que a gente passa no plano físico, são parte do processo da providência divina para nos ensinar. Lembra que eu sempre falo? Só existem dois caminhos para se chegar a Deus: o do amor e o da dor. Às vezes, Deus nos dá várias oportunidades para que, através do caminho do amor, a gente tome as iniciativas corretas, a gente tome as decisões corretas. Mas muitas das vezes, por apego, por um aprisionamento ao plano físico, a gente não toma as escolhas corretas. Então aí vem a dor, vem o sofrimento, vem a angústia, a doença, para que a gente aprenda, se desenvolva e perceba que tudo que a gente faz de errado gera, sim, consequências. E aí vem a nota de Kardec. Se é certo que a civilização multiplica as necessidades, também o é que multiplica as fontes de trabalho e os meios de viver. Então, olha o tamanho do Brasil, olha quantas terras tem, olha quantas oportunidades se tem para retirar da terra e da nossa existência os meios de fazer com que todos tenham esse certo equilíbrio. A terra, a natureza foi dada de forma a todo indivíduo ter condições a tirar o seu alimento. Forçoso, porém, é convir que, a tal respeito, muito ainda lhe resta por fazer. Então, muita gente ainda tem que aprender em relação ao amor ao próximo, a cuidar do próximo, a ser humilde e ajudar ele na medida do possível.
Quando ela houver concluído a sua obra, ninguém deverá haver que possa queixar-se de lhe faltar o necessário. Então, quando essas pessoas se transformarem e perceberem da importância de auxiliar o seu irmão, a gente vai perceber que ninguém vai poder reclamar de não ter o necessário. Todos vão ter como meios de se desenvolver, a não ser por sua própria culpa. Então tá falando aqui que se a pessoa continuar, sei lá, sem plantar, sem se desenvolver para colher os frutos, aí a culpa vai ser dela própria e não mais da sociedade. Porque a sociedade vai estar regenerada. Todos vão amar o próximo. A desgraça para muitos, porém, provém de enveredarem por uma senda diversa da que a natureza lhes traçou. Então tá falando aqui que o fato de muita gente sofrer é por elas não terem feito as escolhas corretas e por terem enveredado, ido por caminhos negativos que afastaram ela do que a natureza tinha para oferecer a elas. E aí continua. É então que lhes falece a inteligência para o bom êxito. Então falta para eles conhecimento para poder fazer com que o uso da terra correto gere riquezas. Para todos há lugar ao sol, mas com a condição de que cada um ocupe o seu e não dos outros. Então a gente tem que ocupar o nosso lugar ao sol e auxiliar aos outros para que eles encontrem também o deles. A natureza não pode ser responsável pelos defeitos da organização social, nem pelas consequências da ambição e do amor próprio. Então, repetindo, a natureza não é culpada pelo capitalismo, não é culpada pela forma que as pessoas gerem a terra de forma negativa, a pessoas passarem fome. Não é culpada pelos governantes que não dão os auxílios e as condições dessas pessoas saírem desse estado de pobreza. Então, ela não pode ser responsável pelos defeitos da organização social, os defeitos humanos, nem pelas consequências da ambição do amor próprio. Então muitos dizem, se Deus é tão bom assim, por que ele deixa a guerra acontecer, tantas pessoas sofrerem, tantos inocentes morrerem? Mas quem criou a guerra não foi o humano? Porque Deus deixa tal coisa acontecer no mundo, porque tanta gente passa fome? Mas ele criou um planeta perfeito, com condições mais do que as necessárias para dar alimento e condições de boa vida a todos os humanos. O que é que está acontecendo de errado, então? Como está sendo dito aqui, tem pessoas que estão tomando o lugar ao sol de outros. E, por isso, esses outros não estão tendo condição de viver bem. E isso não é culpa da natureza. Isso é culpa dos humanos. Fora preciso, entretanto, ser cego para não reconhecer o progresso que, por este lado, tem feito os povos mais adiantados. Então, os que já têm mais humildade, caridade, por aí vai. Graças aos esforços louváveis que, juntas à filantropia é tipo quando alguém junta para poder fazer doação de cesta básica, doação de alimentos, e a ciência, não cessam de despender para a melhor condição material dos homens e malgrado o crescimento incessante da população. A insuficiência da produção se acha atenuada, diminuída, pelo menos em grande parte, e os anos mais calamitosos, calamidade e dificuldade, do presente não se podem, de modo algum, se comparar aos de outrora. A higiene pública, elemento tão essencial da força e da saúde, a higiene pública que nossos pais não conheceram, é objetivo de esclarecida solicitude. Solicitude é diferente de solidão. Solidão é quando você está sozinho e você não gosta disso e você sofre por estar sozinho. Solitude é aquele momento onde a gente está sozinho, meditando, orando, agradecendo a Deus pela vida e a gente está se sentindo bem e feliz por estar só. Então está falando aqui que isso é objeto de esclarecida solicitude. Então, de uma felicidade por a gente entender que a vida é como é, porque Deus é perfeito e a fez assim.
que os erros estão em nós e não na natureza. O infortúnio é o sofrimento, o infortúnio e o sofrimento encontram onde se refugiem. Infortúnio é algo muito negativo que aconteceu sem que a pessoa esperasse. Por toda parte, a ciência contribui para acrescentar o bem-estar. Então, a ciência, como foi dito lá em cima, através dos transgênicos, por exemplo, estão conseguindo produzir cada vez mais alimentos e tentando ajudar a atingir esse bem-estar. Poder-se-á dizer que já se haja chegado à perfeição? Oh, não, certamente. Mas o que já se fez deixa prever o que com perseverança se logrará conseguir. Se o homem se mostrasse bastante avisado para procurar a felicidade nas coisas positivas e sérias e não em utopias que o levam a recuar em vez de fazê-lo avançar. Então, o grande ensinamento que a gente pode tirar dessa nota aqui é o fato de que a natureza é perfeita e Deus fez um mundo perfeito. O egoísmo humano é o que está fazendo muito de nossos irmãos estarem sofrendo sem moradia, sem alimento e por aí vai. Quem sabe um dia a gente consiga gerar a verdadeira empatia a ponto das pessoas perceberem que todos nós devemos ser curados e termos oportunidade de viver bem e felizes no plano físico. Assim, eu encerro esse nosso estudo gravado dessa noite. Eu espero que vocês tenham aprendido muito comigo e que vocês estejam aqui presentes assistindo mais estudos do nosso Centro Espírita Os Humildes de Jesus. Então, até o próximo estudo, na sexta-feira, onde a gente vai dar continuidade à leitura do Livro dos Espíritos. Boa noite e até a próxima. Muita paz.